Ezequiel Mota falando, aqui pela página do Facebook da nossa Casa Espírita de Nazaré. Uma boa noite a todos. Como estão todos? Hoje é sexta-feira. Nós vamos aqui pela internet proferir a palestra virtual para a nossa reflexão. E ao mesmo tempo, daqui mais um pouco, às 19h30, a Fanny e o Dário o farão presencialmente lá na Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, os que forem lá também e ao mesmo tempo assistirem à palestra aqui terão a alegria de assistir a palestra duas vezes, não é? Sempre que a palestra é proferida por pessoas diferentes, elas nunca são iguais. Então, de qualquer maneira, sempre acrescenta alguma coisa, não é? Bem, o tema que iremos desenvolver é o contido do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. O item, ou os itens, é de 1 a 3. O necessário para salvar-se o bom samaritano. Então, os itens 1 a 3 tem esse tema que nós iremos agora daqui mais um pouquinho, desenvolver para a nossa reflexão. Mas, antes de dar início, nós vamos fazer uma oração e eu não quero esquecer de reiterar o que já foi dito ontem, que no próximo sábado, não amanhã, mas no dia 10, nós estaremos na Casa Espírita. Nós é modo de dizer, porque quem vai estar lá não sou eu. Deverão ser o Sérgio ou a Fabiana. Caso eles não possam, outras pessoas aqui serão escaladas para tal. Para receber as doações para a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Então, desde já a gente já vai falando para nós irmos nos organizando. E a gente participar da campanha é uma forma de caridade, não é? E o capítulo 15 trata exatamente disso. Fora da caridade não há salvação. Então, não é? Vamos fazer uma oração então para a gente dar início. Fechar os olhos, vamos fazer juntos a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Muita paz, graças a Deus. Então a lição nos expõe que o necessário para salvar-se, no final, é a caridade. Que somente através da caridade é que se consegue obter a salvação na lição que estamos a estudar. Poderíamos dizer então que é só através da caridade que é possível obter-se a salvação? E quais são as características ou as formas de caridade? Não é? Então, em relação a isso, o que poderíamos dizer, na realidade, é que a caridade em si não é a fonte, mas que a fonte é o próprio amor. E a caridade é o amor em ação. É mais ou menos assim. Suponhamos, exemplificativamente, que eu tivesse um baú com muitos tesouros dentro do baú. Pedras preciosas, joias, ouro, uma infinidade de bens, de valores, de riquezas, uma infinidade. E aí, eu pegasse, por exemplo, um diamante desse baú, tem uma infinidade, pegaria apenas um diamante grande. E com esse diamante, eu construísse um asilo para idoso desamparado. E aí, esse diamante foi que deu origem ao asilo, e o asilo abriga, atende uma infinidade de pessoas. Esse diamante lá parado no tesouro
teria alguma utilidade, ele ali parado, mas quando eu pego ele, faço com ele o asilo, aí ele passa a ter uma boa ação. Então a caridade é exatamente essa parte do tesouro que se coloca em ação para fazer o bem. Essa é a caridade. E quais as formas? As várias formas e infinitas formas do amor. Que o amor se expressa sob infinitas formas. A bondade para com todos é a mais comum, não é? Mas não são só essas. Tem o perdão, tem a indulgência, tem a renúncia, tem a misericórdia. Daí para diante. A gentileza, a tolerância, a paciência, né? A compreensão. Tudo isso são formas de amor. Eu ter paciência fechado numa caverna, eu não estou fazendo caridade. Eu estou lá quietinho, parado, né? Meditação, fico lá parado um tempão meditando. Mas se eu saio da caverna e exercito essa minha paciência, aí eu estou colocando em ação essa virtude, e aí eu estou praticando a caridade. Que a caridade é o amor em ação. E o amor são de várias formas. Não é? Então o necessário para salvar-se, basta a caridade. A caridade em si. Vocês vão dizer, mas só a caridade? É que dentro da caridade tem tudo. Por quê? Porque a caridade é apenas, e tão somente, a expressão, o exercício, é o amor em ação. Então quando a gente está falando em caridade, não estamos falando de amor essencialmente. Mas não é o amor parado, é o amor em ação, é o amor ativo. O amor ativo é a caridade. A caridade é o amor ativo. Porque ficar parado, você não está fazendo caridade, você não está fazendo nada. Você tem que fazer alguma coisa. Para o amor virar caridade, ele precisa entrar em ação. E os espíritos superiores não ficam parados. Porque poder-se-á pensar, eu quero ficar logo um espírito de luz, porque daí eu vou descansar, o descanso eterno. É um engano. Porque quanto mais você sobe, mais você trabalha. É diferente aqui da Terra, que quando você ganha promoção, você só manda nos outros e não faz mais nada. Não é assim? Não é? Mas lá não. Lá é diferente. Quanto mais você sobe lá, mais se ilumina, mais você cresce espiritualmente, mais você tem responsabilidade. Maiores serão suas intendências e maior será o seu trabalho. Mais abrangente será o seu trabalho. Olha o exemplo do Cristo. A abrangência do trabalho é planetário. Olha o exemplo do Chico, que é aqui para o Brasil, mas saiu do Brasil já. Né? Os ensinamentos, as lições, o testemunho do Chico não é mais só dentro do Brasil, não. Já está fora, já está expandindo. A caridade é o amor em ação. Não é? Então, o Cristo, para exemplificar e para ensinar, ele contou a história do bom samaritano. Então ele contou que um homem partia de Jerusalém para Jericó, mas no meio do caminho, ladrões pegaram ele no meio do caminho. E espancaram, bateram muito nele, roubaram tudo. Ele ficou largado, jogado no canto da estrada. E aí passou um homem rico, um judeu rico, com pressa, que tinha os seus negócios, não quis parar. Ele viu, mas eu tenho meus compromissos, meus negócios, não dá, outro vem aí, faz, eu vou embora. E foi. Pouco depois passou um religioso, não é? E viu a mesma coisa, um homem caído, via que tinha sido espancado. Mas ele tinha compromisso religioso lá no templo, tinha que fazer lá a atividade dele. Ele falou, eu não posso, porque eu não tenho tempo. Se eu parar aqui, vai atrasar o compromisso lá na igreja, no templo, eu preciso ir. Outro passa e resolve. E foi-se embora. E aí depois passou um samaritano, que entre o povo daquela época era considerado herético, mal visto. Ninguém nem chegava perto do samaritano. E aí, exatamente esse foi o que parou. Desceu do cavalo, viu que o homem estava machucado, ferido, percebeu o que estava acontecendo, colocou no cavalo e levou até uma estalagem e pediu para o estalajadeiro cuidar do homem. Deu um dinheiro para ele, falou, você tem aqui esse dinheiro, cuida dele, trata dele, abriga ele aí.
eu vou no meu compromisso, na volta eu passo aqui, o que passar eu pago para você. E aí o Cristo perguntou, quem é que demonstrou amor ao próximo? Né? E, portanto, a caridade. E aí ficou em duvidoso que era exatamente o samaritano, que foi o que se importou, que teve misericórdia. Não é? Então foi a misericórdia o gatilho, né? E a misericórdia é uma das expressões do amor, é óbvio, mas é a misericórdia em ação, aí é que vira caridade. Né? O homem misericordioso, ele não se abstém de assistir alguém necessitado. E o samaritano assim agiu. Por quê? Porque já tinha conquistado a virtude da misericórdia. Os outros dois, o judeu rico e o judeu religioso, não tinham conquistado essa virtude. Sem a conquista dessa virtude, a criatura não se anima a dar assistência à carência alheia. É só a misericórdia. Porque a misericórdia faz sentir dentro de nós a dor do outro. Então você vê o outro sofrendo, você se mobiliza. Você fala, meu Deus. E vai lá e age. Não precisa nem a pessoa vir pedir, você vai lá e ajuda. Se a pessoa pedir, você vai ajudar do mesmo jeito. Mas e nós? Para dizer a verdade, vamos pensar no planeta. Né? Nós outros, no planeta, que é quase a totalidade, ficamos torcendo para ninguém chamar a gente para ajudar. Essa é a realidade. Então o Cristo já há 2000 anos nos ensinava sobre a misericórdia. A conquista dessa virtude é preponderante para que possamos nos elevar espiritualmente. Não é? E não podemos nos esquecer que nossas atitudes e nossos testemunhos, além de nos elevarem moral e espiritualmente, também podem, através do nosso exemplo, ajudar a outra pessoa a praticar o bem, a crescer, a se melhorar. Então, dentro do lar, é imperioso que os pais sejam e deem bons exemplos aos seus filhos, porque são aqueles que estão mais próximos dos filhos. Não é? Tem uma história passada na Alemanha antes da Segunda Guerra. Não tinha guerra ainda, não tinha nada disso. Não é? E as pessoas viviam bem, pacificamente. Judeus, alemães não judeus, judeus alemães, não tinha problema. Viviam todo normal, antes da guerra. E havia um senhor, né, que sempre passava por um outro senhor, cumprimentava com um sorriso, com muita cortesia. Né? O outro, meio assim durão, meio seco, no começo não falava nada. Porque tem pessoas que, quando vê outra pessoa passando, abaixa a cabeça, olha para lá, para não ter que encarar e cumprimentar. Mas o outro cumprimentava mesmo assim. Uma vez, duas vezes, aí na terceira vez ele, né, tirava o chapéu assim, boa tarde, bom dia. E o outro estava ficando meio sem jeito já, e aí passou a cumprimentar de volta. Né? Boa tarde, eu dizia boa tarde. E aos poucos ele foi amolecendo, né, aquela dureza dele, ao ponto que quando encontrava essa outra pessoa, ele cumprimentava. Ele foi se modificando, né? Transformando o coração dele mais suave, mais suavizando o seu coração. Não é? E então passou a demonstrar um pouco mais de gentilidade para com os outros, cumprimentava as pessoas, era mais gentil com os outros. E passou a ter um bem-querer por esse senhor que sempre o cumprimentava. Embora nunca tivessem tido uma relação íntima, mas foi suficiente esse tempo, que foi, na verdade, de alguns anos, né? Que foram de alguns anos. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, e aí que gerou todo o problema, porque aí os judeus eram separados, as suas propriedades eram desapossadas, e eles eram presos. E esse senhor alemão, ele, na Segunda Guerra, ficou ocupando um cargo de major, né, no exército alemão. E aí ele estava sendo responsável pela orientação da fila de pessoas que iriam ser conduzidas a um trem e que iriam para os campos de concentração e fatalmente seriam mortas.
E tinha uma outra fila que eram destinadas às pessoas que não iam para esse campo de concentração. Eram poucas pessoas que eram selecionadas, geralmente. Eram judeus alemães, mas eram judeus alemães de altas posses, de alta qualificação, cientistas, médicos. Então esses eles não mandavam lá para morrer. Eles separavam, porque seriam muito úteis. E aí na fila, quando esse, agora major alemão, viu aquele senhorzinho judeu, alemão judeu, que ele cumprimentava há tantos anos, todos os dias, e estava na fila. E quando ele viu esse senhor na fila, o coração dele acelerou. E aí quando ele se aproximou, ele mandou o judeu para o lado direito, que não era para o campo de concentração, era para os que iam se salvar da morte. Por que ele fez isso? Ele podia ficar na dele, deixava embora, não era nem amigo. Mas aquela solicitude dos anos passados, de gentilidade, transformaram, pelo menos em relação a essa pessoa, o coração desse judeu, desse alemão. E com isso, portanto, proporcionou a ele praticar um ato de bondade. Na verdade, salvou a vida. Então vocês vejam que a ação daquele alemão judeu durante algum tempo, de gentilidade, de cortesia, transformou o coração do outro ao ponto de auxiliá-lo a praticar o bem. Então nós vejamos que atitudes nossas podem ajudar outros a se transformar e a praticarem o bem, espelhando-se no nosso testemunho pessoal, espelhando-se nas nossas atitudes. Não é? Então vocês vejam que a importância da caridade, da prática do bem, ela é importante não só para a própria pessoa que faz o bem, porque nós não podemos esquecer que somos observados todo o tempo. E as outras pessoas que estão também no tempo de transformação, nos vendo agindo no bem, elas procuram se espelhar em nós e depois passam também a assim agir. Então é a importância que cada um de nós tem de sempre procurar agir bem, não nos esquecendo que estamos constantemente sendo vigiados. Dentro do nosso lar a gente não pensa muito, mas os nossos filhos nos observam todo o tempo. A criança pequena não sabe de nada. Ela sabe de tudo. É um Espírito eterno que está nos observando. Fora do nosso lar, também estamos sendo observados. No nosso ambiente de trabalho, somos observados o tempo todo. A gente não percebe, mas o patrão, o gerente, o chefe, está de olho em nós. E presta atenção nas nossas atitudes. No nosso caráter. Como é que a gente age? Qual é a nossa postura de ser aquela pessoa que ajuda o colega, que sabe trabalhar em equipe, que hoje em dia é uma condição muito importante para aquelas pessoas que estão procurando emprego. Né? A característica de saber trabalhar em equipe hoje está sendo considerada fundamental para a contratação de funcionários. E consegue trabalhar bem em equipe quem não é egoísta, quem não é controlador. Porque quem é controlador e egoísta só quer trabalhar sozinho e não quer saber de trabalhar em conjunto. Não é? Então nós vemos que o necessário para salvar-se não precisa de muita coisa, a caridade é o suficiente. E a gente fala assim que a caridade é o suficiente, mas na verdade a caridade é tudo. Porque a caridade é o amor em ação. O amor sob as suas várias facetas, várias formas. Então, é colocar uma das formas do amor em ação, aquela caridade renúncia. É aquela caridade tolerância, aquela caridade misericordiosa. É aquela caridade compassiva. É a caridade de perdoar, é a caridade de ser indulgente com a imperfeição alheia, é a caridade de estender a mão para o samaritano, para o homem ladrão que tinha sido roubado, caído e estava sofrendo. É a caridade de ver alguém sofrendo, você ir lá se importar
e buscar ajudar como for possível. E se porventura não for possível fazer nada em termos de ação concreta, tem a oração. E a oração tem um poder, tem uma força que nós muitas vezes não temos ideia, ou do poder da oração. Como a oração é importante, sobretudo para aquelas pessoas que desencarnaram ou que estão aflitas, doentes, não é? Então, aquela oração entra na pessoa, né, e a fortalece, não é? A faz desistir muitas vezes até de um suicídio, coisa assim. Então, isso tudo é caridade. A oração é caridade. Não precisa a gente ficar pensando em grandes coisas, não. Eu vou contar para vocês um relato de uma pesquisa que foi realizada, em Harvard, nos Estados Unidos, com 268 alunos daquela universidade consagradíssima, uma das mais consagradas do mundo. E essa pesquisa consistia em acompanhar a vida dessas 268 pessoas que eram alunos lá, ao longo de toda a sua vida, para depois a pesquisa ser publicada. Bem, acontece que os pesquisadores já estavam no fim da vida também, e os pesquisados também, só restavam 19 daqueles antigos alunos que estavam na pesquisa. E aí eles resolveram antecipar o resultado, porque só faltavam 19 pessoas, ou tinham morrido, já estavam todas idosas e tudo, né? E resolveram, então, publicar antecipadamente, né, o resultado daquela pesquisa. E o resultado daquela pesquisa é que foi observado que as pessoas que apresentavam um nível de saúde mental e física superior eram aquelas pessoas que se importavam com as outras, que se preocupavam com as outras, que ligavam, davam importância para o problema, para as dificuldades das outras pessoas. E quantas mais pessoas aquelas criaturas se preocupavam, mais saúde física e mental elas apresentavam. Elas demonstravam um grau de felicidade infinitamente superior àquelas pessoas que só se preocupavam consigo mesmas, que elas não queriam saber de mais nada além de si próprias, que elas não se preocupavam com mais ninguém além de si mesmas. Essas que demonstravam esse grau de egoísmo e de só se preocuparem com si próprias, apresentavam depressão, tristeza, doenças, morriam mais cedo, ou seja, apresentavam doenças tanto da ordem mental quanto de ordem física. Não é? E a conclusão que a pesquisa chegou é que aquelas pessoas que se mostravam mais preocupadas com o seu semelhante, com o seu próximo, é aquelas que se mostravam mais felizes, chegando à conclusão, a mesma que o Cristo já tinha ensinado há 2000 anos, fora da caridade não há salvação. Então precisou dessa pesquisa, gastou 20 milhões de dólares, 80 anos a pesquisa, para chegar à conclusão, a mesma que o Cristo já tinha ensinado há 2000 anos, que fora da caridade não há salvação. E não há salvação de quê, gente? Não há salvação do nosso egoísmo. Não há salvação das nossas tristezas. Não há salvação da nossa negligência para com as pessoas que estão ao nosso redor, que são todos nossos irmãos. Não há salvação do nosso coração endurecido. Não há salvação de nós mesmos. E que só através da caridade é que nós conseguimos encontrar a salvação consistente
na alegria de servir, de auxiliar ao nosso semelhante. Não tem maior alegria do que servir. Quando você ganha um presente é até uma coisa legal, mas quando você dá um presente e vê alegria na outra pessoa, gente, não tem maior felicidade. Eu, para dizer a verdade, eu não ligo muito de ganhar as coisas presentes, não. Claro que eu não vou falar para quem está me dando, lógico, né? Mas não ligo muito, não faço praticamente questão. Eu fico feliz, por exemplo, de proporcionar uma festa de aniversário para alguém, de dar um presente para alguém, do que eu ser a pessoa que vou ser agraciada com a festa de aniversário. Eu vou ficar todo encabulado, ei meu Deus, eu vou ficar aqui no centro das atenções, eu preferiria ficar ali quietinho, eu estou fazendo aí, proporcionando a alegria do outro, aí dá alegria pra gente. Bater palma para a festa de aniversário do outro é muito mais legal, do que ficar separado, feito um pedaço de pau e os outros batendo palma para você. Não é? Então, a alegria de servir é muito maior do que a alegria de ser servido. E veja, quando você está servindo, significa que você já saiu daquela condição e da necessidade de ser servido. Porque tem pessoas que precisam ser servidas. Você imagine, por exemplo, uma pessoa doente, acamada, ela precisa ser servida. Ela não consegue fazer nada por ela própria. E o enfermeiro que está servindo ali, assistindo ali, quem que é mais feliz ali? O enfermeiro que está servindo ou o doente que está sendo assistido? Obviamente que o enfermeiro que está assistindo é muito mais feliz. Ele está produtivo, ele está ajudando, ele está com saúde. O que está ali precisando ser servido está doente. Está precisando ser cuidado. Então vocês vejam que a nossa atitude é a de servir. Não é? E vocês vejam que os espíritos superiores, qual a principal característica deles? Alegria. Espírito puro é alegria. O tempo todo, alegria. Porque a alegria é de servir. Você está servindo, você está alegre, está feliz. Ah, mas o mundo está desabando. Você está feliz do mesmo jeito. Porque você não é o mundo, você não é as coisas do mundo. As coisas do mundo são perecíveis. E você é um espírito eterno, que não se altera, que não muda. E que em qualquer circunstância é importante fazer o bem. A qualquer um? A qualquer um. Mas e aquele que nos fez o mal? Não importa. Que quando você está fazendo o bem, você está fazendo o bem mais para você mesmo do que para o outro. Porque você fazendo o bem, o que está acontecendo? Você está pagando o mal que você fez antes. Porque é aí que entra aquele axioma, pagar o mal com o bem. Fazendo o bem, você está limpando seu passado delituoso. Seu passado criminoso. Fazendo o bem, você está liberando-se para a felicidade, para a alegria, para o crescimento. Mesmo que alguém nos tenha feito mal, nós devemos estender a mão. É difícil? Para nós é. Para o espírito puro, é facílimo. Para eles, é alegria. O tempo todo. Não importa. Porque é o amor incondicional. Não é? Na velha Índia havia um monastério que foi invadido por um ladrão, entrou lá, roubou na despensa alimentos, roubou tudo, levou, pegou as coisas, quebrou as coisas, fugiu. Mas ele foi visto. Um dos discípulos viu e falou para o mestre, olha, o que entrou aqui é um fulano, tal, deu, entregou o cara. Que ele vinha sempre ali, tomava sopa, tal, era ajudado, ganhava a cesta básica, né? E ficou se sabendo que era ele que era o arrombador, o furtador. Não é, Vânia? Tem alguma história semelhante, Vânia? Dá um toque aí. A Vânia sabe do que eu estou falando. Bom, aí, certa feita, na fila para tomar sopa, quem é que foi visto? O ladrão, o furtador. O discípulo chegou para o mestre e falou assim, mestre, olha lá o cara lá, é ele é que
furtou aqui, que roubou aqui, agora é a hora da gente chamar a polícia e prender esse cara. E não dá nada para ele, que ele não merece nada. O mestre disse assim para o discípulo: meu filho, veja o sol. O sol, com a sua luz incomensurável, aquece os corações de pobres e ricos. Ilumina e clareia os passos dos justos e dos injustos, dos honestos e dos criminosos. A chuva cai e descedenta o pobre e o rico, o ladrão e o honesto, o rico e o pobre, o mestre e o discípulo. Quem sou eu, uma reles criatura humana, para negar um prato de sopa para um irmão faminto? Aí é onde se mostra presente o amor purificado. Mas e para nós? O que a gente faria numa situação dessa? Chamar a polícia. Ah, isso aí foi o que roubou aí, tá aqui, leva ele preso. Não é assim? É assim. O que o Cristo está nos ensinando é a prática da caridade sublime, imortal, celeste, do amor incondicional. Porque quando a gente fala da caridade, repito, nós estamos falando de amor. Das várias virtudes e facetas do amor em ação. E o amor em ação é a caridade. Converte-se em caridade. É o amor ativo à caridade. Mas como exercitar a caridade? Tornar ativo o amor, se nós não temos o amor? Se nós não temos as virtudes do amor conquistadas em nossa intimidade, em nosso coração. Se eu ainda não conquistei a virtude do amor misericórdia, como é que eu vou ter misericórdia com o nosso irmão que sofre? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu vou demonstrar indiferença e vou passar de largo, como o próprio Cristo nos mostrou na história do bom samaritano. O homem rico passou de largo, mostrando completa indiferença. O homem religioso mostrou completa indiferença, passando de largo. E aí o samaritano que passou apiedou-se. Por quê? Porque este havia conquistado a virtude do amor misericórdia. E o amor misericórdia é o estopim que nos impulsiona a agir no bem, a praticar o bem, o amor ao nosso semelhante. É preciso, portanto, nas encarnações sucessivas, esforçar-se, esmerar-se para conquistar as várias formas e virtudes do amor, consistente sempre na prática do bem, do amor ao próximo. Porquanto o Cristo nos ensinou que as leis supremas ou a lei maior é a lei do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E em cada uma das encarnações sucessivas pelas quais passamos, é preciso um esforço para ir no esmeril da vida, ir desbastando a cada oportunidade um pouco do egoísmo, do orgulho em nós, para ir substituindo pela humildade, pela bondade, pela caridade. Não é? É isso que o Cristo veio nos ensinar e nos passar e nos transmitir.
Porque ele já dizia que os tempos estão chegados. E agora ainda muito mais, não é? Porque vai chegar o momento de nós nos autoavaliarmos, a nossa vibração ser observada e será ferida em nós a nossa condição vibratória, que possa nos permitir prosseguir reencarnando sucessivamente um novo ciclo regenerativo, de regeneração. Para isso, é preciso ter conquistado, não digo a humildade, porque aí seria a conquista do reino dos céus, sem a necessidade de reencarnações compulsórias mais. Mas seria imprescindível ao menos conquistar uma virtude, uma imprescindível, sobre o que nós estamos falando, que é a da mansidão e da passividade. Sem a conquista dessa virtude da mansidão e da passividade, lastimavelmente o espírito não poderá prosseguir evolucionando neste lindo planeta Terra. Terá que prosseguir seu processo educativo em outras paragens mais ásperas, não é? Meus irmãos, o tempo para nós já deu. E aqueles que eventualmente forem à casa espírita, daqui a pouco tem que se organizar para ir, porque a palestra lá começa às 19h30, não é? Então nós vamos ficando por aqui, sobre esse tema, e não deixando para amanhã de prestigiarmos a Vânia e o João na palestra que eles proferirão também às 18 horas. E comigo, depois de amanhã, no domingo, no mesmo horário. Não esquecendo que nesse domingo agora, dia 4, a Casa Espírita também estará reaberta para a palestra espírita presencial. E mais à noite, às 18 horas, eu proferirei a palestra aqui pela página do Facebook da nossa Casa Espírita, virtualmente. Mas de manhã às 9 horas, a palestra, o passe coletivo serão distribuídos, proferidos presencialmente na Casa Espírita. Vamos orar agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz. Um bom fim de semana para todos nós. Um beijo no coração de todos vocês e até domingo, se Deus quiser.